Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente vai entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Agradecemos, claro, todos vocês pelo carinho, pelo amor, pelas palavras bondosas que vocês deixam pra gente ali no YouTube. É sempre muito bom esse retorno. Então, o nosso agradecimento, desculpa realmente se a gente não pode responder a todos vocês, mas como eu sempre falo, a gente lê com o maior carinho, com a maior atenção a todos, e só a gente não tem tempo para estar respondendo a vocês, mas à medida do possível a gente vai tentando. Tá bom, gente? Então vamos lá. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, no mesmo dia, em família ou individualmente. O importante é estar ligado a Deus, é estar com a sintonia de amor, de paz. Assim, a gente sempre diz para vocês deixarem um copo d'água ou uma garrafa com água, para que no final os bons espíritos possam fluir essa água. Vamos então à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos nós, que nós possamos seguir os nossos dias com uma postura melhor, com uma caminhada firme, com uma conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início ao nosso Evangelho. Eu vou então ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, o capítulo 5, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão os consolados, Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, pois compreende que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura. Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira: devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são os resgates dos nossos erros cometidos em existências anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para a correção desses erros. Eis porque é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Devemos ser gratos a Deus por nos conceder a oportunidade de resgatar nossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que nos assegurará tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se ao que deve uma imensa quantia e seu credor lhe diz: se você me pagar hoje,
hoje mesmo a 100ª parte do que me deve, vou dar-lhe a quitação de toda a dívida e estarei livre. Caso contrário, vou cobrar até que você me pague o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz em pagar somente a 100ª parte do que deve, mesmo sabendo que vai passar por privações? Em vez de reclamar do credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, pois serão os consolados. São gratos, pois estão pagando suas dívidas e depois de pagá-las ficarão livres. Porém, se ao quitarem inteiramente o débito de um lado, se endividarem de outro, aumentarão o tempo necessário para sua libertação. Cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta contra as leis divinas que não crie a necessidade de reparação. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Não se submeter à vontade de Deus está entre as primeiras das faltas que o homem pode cometer. Quando não aceita as aflições com resignação, como algo que de fato merece, e ainda acusa o Criador de injusto, está contrariando novas dívidas. Perde, desse modo, os benefícios que a lição do sofrimento poderiam lhe trazer. Quem procede assim tem que recompensar como aquele que paga ao seu credor algumas parcelas e, ao mesmo tempo, contrai com ele novos débitos. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aqueles que viveu na terra de maneira ociosa, cuja felicidade estava nos gozos terrenos e na satisfação de seu amor próprio, o Senhor dirá: a você nada cabe, pois já recebeu na terra o seu salário. Vá e recomece a sua tarefa. Boa noite. Nós não conseguimos fazer a transmissão do Evangelho na quinta-feira, dia 27, né? Tivemos uns problemas, né? Resolvidos os problemas, quem não os tem, né? Estamos aqui de volta. Então vai entrar um dia depois. Vamos imaginar a seguinte situação. Estamos numa ilha com um barco, né? E um barco velho, uma ilha sozinhos, solitários, né? Já estamos ali há algum tempo, esgotamos todos os recursos de alimento possível, do tipo Náufrago, né? Quem assistiu aquele filme. E de repente a gente vê lá longe uma luzinha brilhando. Bem longe, muito longe, e nós temos aquele barco. Então imagine agora vocês entrando naquele barco, empurrando ele contra a água. Vocês estão fracos, com fome, cansados, quase à beira do desespero, mas quando viram aquela luz, se animaram. Deve ser um barco, um navio, e está muito longe. Agora vocês imaginem vocês entrando no barco, né, pegando o remo e dando toda a força possível, remando, rezando a Deus para não perder a luz daquele barco, o brilho, porque o sol está batendo nele, mas está muito longe. Você continua remando, sem parar, cansado, já não tem mais energia, e a noite começa a aparecer e você desesperado, remando mais ainda, mais forte ainda, e a noite chega e você se sente apavorado. O barco lá longe acende as suas luzes e você, sem energia nenhuma, parece que busca lá no fundo da alma.
busca no fundo da alma as últimas forças para poder remar. E você acredita que pode chegar até aquele navio. E você insiste. E você, depois de remar muito, chega àquele navio que estava ancorado. E consegue ser resgatado. Quantas pessoas talvez nem entrassem no barco porque a luz estava muito longe? Quantas pessoas talvez desistissem de remar porque já não tinham mais energias? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E quantas pessoas, indo, se desesperaram quando a noite chegou, mesmo sabendo em que direção deveriam seguir. Nós somos essas pessoas, né? Nós já tivemos muitas vezes numa ilha deserta, do tipo náufrago, e uma luz brilhou e a gente nem foi, nem embarcou, a gente desistiu de remar, a gente desistiu quando escureceu, entrou em pavor. Mas haverá aquelas vezes que a gente insistiu na direção até que as luzes do barco começaram a se acender, né? E vocês conseguiram chegar até esse final aí. Conseguiram ser resgatados. É mais ou menos assim a nossa vida. A gente nem sabe por que as coisas parecem que estão indo sempre contra nós. A gente nem imagina todas essas situações que nos acontecem, né? Todas elas estejam diretamente relacionadas com nós. O primeiro pensamento da gente é o de vítima, né? Eu não fiz nada. Por que tudo isso acontece? Deus não existe. Se existe, não é justo. Cadê a justiça divina? Eu vou procurar alguém que possa me dar alguma coisa, alguma alegria, uma satisfação. Eu vou procurar alguém que possa me dar alimento, casa. Eu vou procurar uma outra maneira, né? É assim que a gente pensa. É mais fácil procurar alívio através de outras pessoas do que simplesmente buscar o auxílio em Deus, nas orações. A gente esquece de rezar, a gente esquece de pedir força, a gente esquece de pedir para que as luzes do navio se acendam, porque a gente já está nesse mar, a gente já entrou dentro da água e a gente está remando. Essa é a nossa situação agora. Vamos rezar para Deus, porque a gente nem sabe o porquê disso tudo está acontecendo. Ou nem sabia, né? Porque depois que Kardec veio e começou a codificar, depois que algumas mensagens chegaram, depois que muita coisa começou a clarear, depois da presença do amado Chico e de outros, e começaram a dizer o que era dito. Alguns já têm até a oportunidade de poder saber, ter alguns vislumbre de um contato mediúnico. A gente começa a entender, pela explicação deles, que tudo isso está relacionado a nós, ao nosso jeito de ser, ao jeito de como nós tratávamos as pessoas no passado, ao jeito de como nós agimos, ao nosso caráter. Não está muito longe do que nós éramos e não vai estar muito longe do que nós vamos ser quando desencarnar. Então agora é a hora de mudar. Volto a insistir. O remo é o remo da fé. Tenho fé. Isso tudo vai passar. Isso tudo passa. Já dizia o próprio Chico, né? Isso também passa. Vamos aguentar as dores. Vamos aguentar as coisas que acontecem sem desistir. Sem desistir de querer melhorar, sem desistir de investir na gente, sem desistir de querer procurar o melhor. A cura está dentro da gente. Nós viemos para essa vida com todo o equipamento que é necessário
para a nossa sobrevivência. Se a situação está ruim, vamos agradecer. O meu desafio é maior. Então, olha só, eu vou me livrar de uma corrente bem pesada o dia que eu partir. Mas no dia que eu partir, na hora determinada e pronta, não antes, vamos suportar tudo o que nos acontece de cabeça erguida. Volto a dizer, somos pessoas privilegiadas por estarmos encarnados. Muitos pedem essa oportunidade e ela não chega. Muitos clamam para poder estar encarnado e não conseguem. Nós fomos atendidos. Nós tivemos autorização para reencarnar num dos períodos mais críticos, que é uma das últimas etapas do planeta de provas e expiações. Ele vai mudar. Então agora é a hora da gente mudar. Por isso que devemos nos agarrar à resignação. Resignar não é desistir, não é aceitar. Pelo contrário, resignar é vibrar o tempo todo. É fazer acontecer, é dar a volta por cima. É não lamentar estar sozinho. É não lamentar ter deficiências físicas. É não lamentar a crise financeira que não sai do pé. É não lamentar tanta discriminação. É não lamentar que tantas pessoas tenham ódio da gente. É não lamentar a falta de apoio de tudo que é lado. Porque você está vivendo a vida preciosa e importante que Deus lhe deu. Todo mundo está sendo observado. Até a pessoa que se sente mais abandonada, sozinha, ela está sendo observada e avaliada o tempo todo. Inclusive aqueles que estão te prejudicando também estão sendo observados e avaliados o tempo todo. Não haverá interferência, nem para te ajudar e nem para prejudicar os outros. Haverá inspiração para você melhorar. Ou você vai ouvir uma música, ou alguém vai vir com uma palavra, ou alguém vai lhe estender a mão, ou o tempo vai cicatrizar as mágoas, ou reviravoltas vão acontecer, não importa. O importante é que posição você está. O importante é como você está encarando todas essas dificuldades. Nós temos sim nossas ligações com essas pessoas que estão nos prejudicando, por incrível que pareça. Por isso que Jesus, quando veio aqui, veio nos ensinar a amar e a respeitar aos nossos inimigos. Olha só como é difícil a missão, que nós temos. Será que é difícil? Não, não é difícil. Ela não é difícil. Ela está dentro daquelas possibilidades que nós temos. Nós não precisamos de mais nada. Nós só temos que usar as nossas ferramentas, a nossa força de vontade de querer mudar, o nosso desejo sublime de querer modificar. É nessas horas que vocês têm que pensar assim: o que Jesus faria quando alguém te ofender? O que Jesus faria com essa pessoa? E quando você for ofender alguém por se achar no direito, pense: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ele veio trazer coisas mais valiosas, gente, do que trazer benefícios financeiros para nós. Ele veio trazer coisas mais valiosas do que trazer o reconhecimento das pessoas, Tem gente que adora ser glorificada, ser importante. Se quer ser importante, vai ajudar aqueles que não têm nada,
que não tenham nada, que estão passando fome, miséria e que estão numa vida de orfanato, precisando de um pai, de uma mãe, daqueles que estão lá sem a menor condição de ter um banheiro decente, de ter um alimento para os seus filhos e que estão tentando, né, dar o máximo possível, catando latinha para cá para trazer um arroz, para trazer alguma coisa. Quer ser importante? Ajude-os sem se mostrar, sem aparecer, sem até se identificar. E essas pessoas vão te amar de coração. O mundo, ele é uma experiência, é uma escola. Aqui a gente não vai se dar muito bem não, né? Por quê? Porque nós temos que reajustar. Aqui a gente tem que mostrar a nossa força. Pelo contrário, né? Poxa, estou sofrendo. Não, Deus não te enxerga como um sofredor. Os espíritos superiores que estão te cuidando não te enxergam como um sofredor. Eles te enxergam como guerreiros. Vocês estão aqui. Façam o melhor. Deem o melhor. Vocês não são responsáveis por tudo que acontece com vocês. Muitas vezes, realmente, algumas coisas são meio sinistras, mas fazem parte. Fazem parte das suas provas, fazem parte dos teus desafios. Perder alguém que já foi não é o fim do mundo nem o fim da história. É parte da história. Ele está regredindo para a verdadeira vida. Você também vai regredir para lá, vai voltar para lá. Vai retornar, não é regredir, né? Vai retornar para lá. É assim que vocês devem enxergar a vida. Se vocês querem um modelo, o modelo é Jesus. Sempre foi Jesus. Não sabem quem é Jesus? Poxa, tem as Bíblias, né? Que uns falam mal, falam bem, criticam. Qual é o problema? Está lá. As histórias estão lá, os 4 evangelhos estão lá. Tem os livros de Kardec, os 5 livros de Kardec, que tem os livros dos Espíritos, que tem as perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Leia o livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Tem medo do que pode acontecer ou não pode acontecer? Leia os relatos no céu e inferno. Querem aprender a amar? Querem aprender a sair da situação difícil? O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer que vocês são responsáveis por tudo, até pelo que vocês estão passando. Então deem a volta por cima. Vamos tirar essa poeira de cima do nosso corpo. Vamos assumir a nossa verdadeira posição. Somos guerreiros, guerreiros do bem. Estamos lutando por nós mesmos, pela nossa salvação. Pela nossa salvação. E a nossa salvação, ela tem uma trilha que é meio dolorida, porque ela vai trazer à nossa frente todo o nosso passado de outras vidas, vão surgir na nossa frente para que a gente possa aprender com a situação e se modificar para melhor. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que não é justo, é justo. Nada acontece por acaso. Nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. É sempre entre nós e Deus. Sempre. Não é entre nós e o nosso inimigo, nem nós e aqueles que a gente não conhece, que estamos tentando ajudar. Não. É entre nós e Deus. Tenham isso em mente. E se nós temos falhas, vamos corrigi-las. Se nós temos defeitos, vamos deixar eles o melhor possível. Se nós temos alguns vícios, vamos tratar deles. Nós não precisamos de drogas, nós não precisamos de álcool. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de boa vontade, de sorriso, de carinho. A gente precisa mostrar a que veio, agradecer por estar aqui. É claro que muita gente só vai descobrir isso depois que desencarnar. Só vai descobrir que tinha tudo nas mãos. Estava tudo ali bem pertinho. Tinha todos os companheiros que tinham que estar por perto para ajudar, assim como tinha todos os companheiros por perto que iriam atravancar,
e te trazer ao crescimento. Reze por todo mundo, por todos eles. Reze por aqueles que te ajudam e reze também por aqueles que às vezes nos fazem ficar mais fortes por suas atitudes diferentes. Que Deus abençoe o coração de todos. Resignação não é aceitar, é melhorar. É aprender, entender, não criticar, não julgar, não questionar e melhorar. Ah, me aconteceu isso? Tá bom, eu vou melhorar então. Eu vou melhorar. Me aconteceu aquilo? Poxa, mas eu não tive nada a ver com isso, foi lá, fez aquilo. Vou melhorar. Vou melhorar meu conceito, meu pensamento, a minha atitude, meu comportamento. Isso é resignar, é entender que as coisas que acontecem a gente nem sabe porquê, é porque elas deveriam de acontecer, que é para a gente melhorar. Agora a gente pode também desistir, né? Isso também a gente pode fazer. Deixar as coisas acontecer, ficar se lamentando. Mas não foi para isso que nós viemos para esse planeta. A gente veio para crescer e para não desistir nunca. Não importa o que aconteça, vamos repetir novamente, e vamos repetir novamente, e vamos repetir novamente. Agora nós vamos pedir aos bons espíritos para que possam fluir as nossas águas, colocando nelas, né, os remedinhos que nós tanto necessitamos. E setembro foi o mês que comemorou, né, o mês amarelo. Só antes de eu pedir para fluir as águas, vamos pedir força e orações para aqueles que não entenderam a mensagem divina e acharam que era mais fácil um caminho, que muitas vezes não é. Muitas vezes não, que não é. Porque a vida deve ser vivida a todo instante, com todas as forças. Apesar de todas as dificuldades, vamos deixar no mundo a nossa marca, sempre, de pessoa que lutou para melhorar, lutou para vencer, sem prejudicar ninguém, cuidando de si mesmo e auxiliando os outros. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, e que a paz do Divino Mestre esteja na casa de todos vocês. E que todos possam, de uma maneira mais feliz, viver as suas vidas. O aspecto que se encontra a nossa vida
não quer dizer que seja a realidade que levemos para dentro de nós. A gente pode estar vendo coisas tenebrosas, terríveis, mas se mantivermos o nosso coração quente, feliz, alegre, a gente acaba irradiando luz. Então, apesar de tudo, mantenham-se sempre alegres, sempre com um sorriso no rosto, sempre dispostos a ouvir, sem julgar, sem criticar. E assim a gente pode trazer luz ao ambiente, trazer paz e manter a paz dentro de nossos corações. Tenham todos uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br